Sabe aquela sensação de que certos padrões se repetem na sua vida? Ou que as suas expectativas elas acabam se confirmando, pro bem ou pro mal? Isso tem tudo a ver com a sua atenção e o seu foco, a sua observação. Já ouviram falar naquele experimento da dupla fenda? Eu não vou ficar explicando porque é complicado, mas o que ele quer dizer, no fundo, é que aquilo para onde você olha cria a sua realidade. Aquilo onde você põe o foco se expande, como eu sempre digo aqui no canal. Hoje eu quero tentar falar de forma simples como você, sem perceber, pode estar colapsando a sua realidade todos os dias e como que você pode usar isso a seu favor. Tem uma chave simples para a gente transformar a maneira como a gente vive, para transformar os nossos dias. Essa chave é o nosso foco, é a nossa capacidade de observar. Como eu já falei, quando você observa, você muda tudo. Mas o que talvez você não tenha percebido é que isso está acontecendo agora mesmo na sua vida. Sem laboratório, sem partículas, sem jaleco branco, sem física quântica. Estou falando na rotina, na prática do dia a dia. É quando você entra numa conversa esperando ser mal interpretado. E quando você acorda e já sabe que o dia vai dar errado. E dá. Ou quando, sem entender por quê, parece que todo mundo está contra você. E você nem consegue explicar de onde que isso veio. Não é só azar. É colapso. Colapso da função de onda. O mesmo que acontece com as partículas na dupla fenda acontece com seus relacionamentos, com as suas decisões, com a sua realidade cotidiana. Quem não sabe o que é o experimento da dupla fenda, dá uma procuradinha no YouTube que tem vários vídeos explicando. Eu não vou explicar aqui que esse não é o foco. A gente só não percebe porque esse experimento ele está escondido nas pequenas escolhas, nos pequenos olhares, nas palavras que você deixa de dizer, na expectativa de que algo vai dar certo, algo vai dar errado. De novo, de novo e de novo. E acredite, só de você estar aqui ouvindo isso, você já está observando. E como eu disse, isso muda tudo. A questão é, por que você continua vendo os mesmos padrões se repetindo na sua vida, mesmo quando você tenta mudar? Pensa só. Você entra numa conversa esperando o conflito e ele acontece. Você encara um desafio já se sentindo menor e aí você falha. Você quer que as coisas melhorem, mas você passa o dia observando tudo que está dando errado na sua vida. E aí vem aquela sensação estranha de que o mundo está te sabotando. Mas e se não for o mundo? E se for o foco, o seu olhar para aquilo? O fato é que o nosso foco ele cria um filtro. E esse filtro ele define aquilo que você consegue perceber como sua realidade. E o que você percebe vira a realidade para você. Não é mágica, é percepção seletiva, é autoafirmação inconsciente, é uma expectativa virando uma experiência, ou seja, o que está no mundo das ideias virando realidade. Então pensa comigo, se você pudesse mudar só um detalhe, o lugar onde a sua atenção foca, quantas coisas poderiam ser diferentes? Porque talvez, só talvez, a realidade ela não esteja resistindo a você. Ela só está te obedecendo. Ela só obedece ao que você tem olhado com mais força, com mais foco. Imagina isso, você acorda num dia comum e o céu está nublado. A primeira coisa que você sente é um certo peso aqui no peito. Nada aconteceu ainda, mas o seu corpo já está tenso, como se alguma coisa estivesse prestes a dar errado. Aí você se levanta devagar, no caminho até a cozinha você derruba um copo. A água se espalha no chão, você xinga. Lá no fundo você pensa, eu sabia que esse dia ia ser uma droga. Mas vamos dar um zoom nessa cena. Nada de anormal aconteceu. Nenhum desastre real, apenas um pensamento seguido de uma sequência de microeventos. Mas a forma como você olhou para cada um deles transformou tudo. Porque naquele momento você não estava apenas vivendo o dia, você estava observando o dia como um filtro específico, o filtro da expectativa negativa. E esse filtro silencioso, invisível, mas extremamente poderoso. Ele transformou aquelas pequenas experiências em confirmações do que você já acreditava.
Assim como naquele experimento da dupla fenda, a realidade ela não apareceu de forma neutra, ela se moldou à forma que você olhou para ela. Agora imagine uma situação ainda mais sutil. Você recebe uma proposta nova, pode ser um trabalho, um convite, qualquer coisa. E aí alguma coisa já começa a te dizer, isso não é para mim. Você sente aquele frio na barriga, mas ao invés de você ouvir aquilo como um sinal de entusiasmo, você interpreta como medo. E o medo, como sempre, traz aquela velha narrativa, eu não sou capaz, isso não vai dar certo. É melhor eu ficar no que eu já conheço, no que é seguro. Aí sem perceber você diz não. E a vida muda a sua rota de novo. Você colapsa a possibilidade de crescimento, não porque ela era ruim, mas porque você a observou com a lente da insegurança. Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Eu já fiz muitas. Quantas ideias brilhantes você já descartou porque o seu olhar estava travado, treinado para ver o risco antes da oportunidade? Esse é o poder da atenção. Ela guia as nossas decisões. E as nossas decisões guiam a nossa vida inteira. E aí é que a gente entra num campo ainda mais profundo. E eu vou te fazer uma das perguntas mais importantes da sua vida. Quem você se torna quando ninguém está te olhando? Porque talvez quando você para de se observar com julgamento, o seu verdadeiro potencial ele começa a aparecer. Talvez sem aquele peso das expectativas, sem o filtro do trauma, sem o espelho da comparação. Você comece a enxergar uma versão mais leve de si mesmo. E essa versão talvez seja a única versão capaz de colapsar uma realidade nova na sua vida. Mas aí vem o desafio. Você precisa sustentar esse novo olhar. Porque o antigo ele é confortável, ele é conhecido. A gente gosta da zona de conforto, né? O cérebro ama repetir os padrões. Então você vai precisar treinar. Você vai precisar observar o que você ignora. Vai precisar dar atenção para os pequenos avanços. E não só para os grandes problemas que você foca. Você vai ter que aprender a ver a beleza no detalhe, a força no silêncio, a presença na dúvida. Isso é espiritualidade, talvez. Mas acima de tudo é prática, é biologia e é principalmente neuroplasticidade. É o hábito, não é mágica. É você treinando o seu foco como quem afina um instrumento. E quanto mais afinado, mais harmonia você cria ao seu redor. A vida, ela começa a responder diferente. As pessoas reagem de forma nova. As portas que estavam fechadas, elas começam a se abrir. E não porque o universo resolveu te ajudar, mas porque você, pela primeira vez, parou de observar a porta como um obstáculo e começou a vê-la como uma passagem para aquilo que você quer. Agora olha para a sua vida. Qual é a porta que você tem chamado de parede? Qual é a situação que você já decretou como impossível na sua vida? E se o problema não for o que está acontecendo, mas a forma como você tem olhado para isso? Vamos mais fundo. Pensa naqueles momentos em que tudo parece travado, nada flui, nenhuma resposta vem, o mundo parece que parou. O que é que você faz? A maioria das pessoas entra em modo de pânico. Começa a observar o vazio, o bloqueio, a ausência. E esse olhar alimenta a sensação de que nada muda. Mas e se nesse momento a sua única tarefa fosse mudar o foco da sua atenção? Em vez de observar o que falta, observar o que ainda está disponível. Vira a cabeça para o lado. Em vez de olhar para o tempo perdido, olha para o tempo que resta. Esse olhar muda tudo. Porque onde está o seu foco está a sua energia. Vou repetir mais uma vez aqui para ver se você põe isso na sua cabeça. Onde você põe o foco se expande. Tudo aquilo em que você põe o foco se expande. Onde está a sua energia está a próxima versão da sua realidade.
Você quer transformar a sua vida? Então comece mudando a pergunta que você faz quando acorda. Ao invés de você acordar já se perguntando o que é que vai dar errado hoje, pergunte: o que eu posso observar de novo hoje? O que mais é possível hoje? Só isso já abre uma nova porta. E quando você colapsa essa nova possibilidade, o dia responde. Talvez não com milagres, mas com mais leveza, com mais presença, com mais sinais positivos. Porque o mundo, mesmo quando ele parece aleatório, ele está sempre escutando a sua observação. Você só precisa prestar atenção no que você está prestando atenção, ou seja, no que você está pondo foco. Porque no final, o experimento da dupla fenda não é só sobre partículas, é sobre escolha. E a escolha todos os dias é simples. Observar com medo ou com intenção. Observar esperando o pior ou abrindo espaço para o inesperado. Você já sabe como isso funciona. Eu acabei de falar. Agora só falta fazer funcionar na prática. Então o que é que você escolhe olhar a partir de agora? Para o errado, para o que não tem, para a falta? Ou para o outro lado, onde estão as infinitas possibilidades de acontecer o contrário disso? Mas tem uma coisa que a gente ainda não falou. E se o problema não for o que você observa, mas o que você se recusa a observar? Aquelas áreas da vida que você simplesmente ignora. Aquelas emoções que você empurra para debaixo do tapete. Aquelas conversas que você adia. Aqueles sonhos que você deixou lá no canto, dizendo para si mesmo que não é o momento certo. Porque se você observar, muda tudo, lembra? E ignorar também muda. Então a ausência de olhar, ela cria sombras, ela cria ambiguidades, padrões automáticos que agem por você sem que você perceba. Então coloca para mim nos comentários o que é que você tem observado ou que você tem evitado observar. Qual parte da sua vida continua travada justamente porque você deixou de prestar atenção nela? Talvez seja ali que esteja a chave para mudar tudo. Talvez aquilo que mais te assusta seja exatamente o que mais você precisa olhar. Talvez o próximo passo não seja entender a realidade, mas encará-la, sem desculpas, sem resistência. E se isso te fez pensar, se alguma coisa dentro de você deu aquele clique, então você vai dormir hoje pensando em como que você vai acordar amanhã, qual foco que você vai olhar, aonde você vai pôr o foco do seu dia, do seu pensamento. E esse é o objetivo desse vídeo. Deixa aqui para mim nos comentários de qual cidade você me assiste. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo, te vejo na próxima.